E aí, gente, ontem eu escrevi esse artigo aqui mostrando como melhorar o output de código do Figma Dev Mode. E eu fiz várias explicações legais aqui. Eu falei sobre uma introdução ao Dev Mode e deixei o artigo aqui também, e a página, na verdade, do Figma Dev Team, onde vocês podem ler um pouquinho melhor sobre a proposta e como funciona o Dev Mode, o que ele tem a mostrar. E dei alguns exemplos de como você pode melhorar esse output de código aqui, usando variáveis externas, usando um layout de layers mais semântico, mais próximo ao HTML. E aí eu estou gravando esse vídeo aqui para trazer uma explicação mais visual, que eu acho que às vezes o texto não é o bastante, a gente precisa de ver as coisas acontecendo. O WhatsApp está comendo solto aqui, mas beleza. Quando você vai usar variáveis externas no Figma, ele tem uma barreira que pode te atrapalhar um pouco, principalmente se você não quer pagar o Figma Professional igual eu. Para você poder usar uma biblioteca de componentes nos seus arquivos, tipo, você criar uma env própria sua e poder usar esses componentes em qualquer projeto que você criar, você vai precisar pagar o Figma Professional, que custa $12 mês, é bem caro, então para mim não faz sentido. Eu acredito que para a maioria de vocês também não. Então eu vou mostrar aqui como vocês podem fazer essas variáveis funcionar sem precisar pagar. Isso acontece quando você usa um UI Kit da comunidade, como por exemplo tem esse do Tailwind aqui que eu gosto bastante. Ele não é oficial, mas eu gosto bastante da forma como esse cara organizou tudo aqui. Então tem as cores, tem os espaçamentos, tipografia e sombras, e eu acho muito legal como ele organizou aqui tudo. E tem os assets também, se a gente for ver aqui, tem todas as cores que ele criou, a paleta, todos os espaçamentos, e dá pra gente usar muito bem. Então o que eu vou mostrar aqui agora é uma forma da gente usar, e vou tentar criar um wallpaperzinho ou uma tela de bloqueio, alguma coisa assim que pode ajudar a gente. Então beleza, vamos lá. Uma forma de você usar essas variáveis sem precisar pagar é você criando o seu projeto dentro desse projeto já existente, porque dessa forma você vai conseguir reutilizar as variáveis que já existem dentro dele. Então vamos criar uma nova página aqui chamada Project. E se vocês forem testar aqui agora, eu vou criar uma tela do iPhone 13 aqui. E tudo que vocês forem fazer aqui dentro, se você vier e vir em Libraries, você vai ter acesso às variáveis do Figma, do Tailwind. Então aqui dentro eu estou usando tudo do Tailwind sem precisar pagar para poder exportar essas variáveis. Isso é muito legal porque a gente consegue fazer criações muito melhores, principalmente para estudo, e fica de graça, né? Então isso é a melhor parte. A ideia que eu tive quando eu estava pensando em um exemplo para gravar esse vídeo aqui seria de tentar imitar uma tela de bloqueio do iPhone ou algo assim. Então acho que é isso que eu vou tentar fazer aqui. A primeira coisa seria procurar um wallpaperzinho legal. Então eu vou nos plugins aqui do Figma, né? Aqui, plugins, Unsplash, e vou procurar por uma imagem qualquer que a gente possa usar de background. Lembrando que o Unsplash ele tem direitos autorais, então é bom tomar cuidado e usar só para propósito de estudo, porque pode dar um BO aí, quem sabe. Mas beleza, vou usar esse wallpaper, achei bem legal ele, amarelão aí. E a partir dele a gente vai criar uma tela de bloqueio que pareça a do iPhone. Beleza, estou olhando aqui o meu do lado. Então a primeira parte disso seria criar a data, né, o dia. Então colocar um Saturday 27, como é que ele está escrito? 27 de janeiro. Aqui eu estou usando a fonte Inter, mas eu tenho a fonte do SF Pro, a fonte São Francisco da própria Apple instalada no meu Mac aqui. Vocês podem baixar sempre que quiserem pelo site de dev da Apple, mas eu acredito que isso só funciona em Mac ou iPad ou qualquer produto da Apple. Não sei se vai ter como instalar no Windows, porque o download dele é .dmg, pode dar BO aí se vocês quiserem instalar. Mas beleza, vamos lá, vamos seguir. Então estou usando a fonte SF Pro aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, vamos explorar um pouquinho das variáveis de tipografia que o Figma tem aqui do Tailwind, né, do projeto do Tailwind. Então o que a gente pode fazer aqui é clicar nesse botão de Style, e aqui dentro vai ter todas as variáveis de tipografia, as mesmas do Tailwind que a gente já está acostumado. Então acho que nesse caso seria legal um text 2xl. Text 2xl que a gente pode olhar todos os pesos de fonte. Então tem um que é bold, outro é normal, outro medium, outro semi-bold. Vou usar um medium aqui e vou deixar ele desse tamanho. Acho que o 2xl ficou até
grande demais, a gente pode vir aqui e alterar ele para um XL só. XL medium também. Então ele já ficou de um tamanho mais legal, tá vendo? Calma aí, tô tentando centralizar. Beleza. E tranquilo. A gente já tem ele centralizado. Eu posso diminuir um pouquinho a opacidade também para imitar os wallpapers que já copiam um pouquinho a cor do plano de fundo. Deixar ele 80 assim. E vamos colocar o ícone do cadeado que aparece, né? Eu vou usar o plugin do Lucid Icons aqui. Todos esses plugins vocês podem apertar em Manage Plugins e pesquisar. Então, pesquisando aqui Lucid, tem o plugin do Lucid Icons. Pesquisar por Lock. E vamos ver se tem um cadeado legalzinho. Tem esse daqui que dá pra gente usar. Esse cadeado aqui, eu vou centralizar ele aqui também. Deixar ele branco. E aí a gente pode aplicar um auto layout neles dois aqui. Eu vou selecionar eles dois e vou criar um frame usando eles, né? Frame Selection. E vou aumentar esse frame. Então eu quero que o frame comece lá do topo da tela, tenha a largura total da tela também. E vou aumentar um pouquinho ele até essa altura aqui, até 286, que eu imagino que seja uma altura legal para essas partes das informações. Eu vou acrescentar o auto layout e vou ter que aumentar de novo aqui, porque 310, tá, vou colocar um 324, beleza. Eles estão centralizados lá no topo e no meio. Vou aumentar um pouquinho do padding, não entre eles, vou aumentar um pouquinho do padding vertical, né, do começo da tela até eles. Vou colocar um 32. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho o espaçamento entre eles também, que tá 11, acho que um 16 já seria legal. Vou chamar isso aqui de... O que eu poderia colocar? Status, eu acho. Lock, que eu vou colocar date. Esse lock é legal a gente colocar, diminuir um pouquinho a opacidade dele, igual o texto, tá? Então 80% nele também. O próximo passo agora já seria o horário. Então aqui eu vou colocar um 14 e 2. O texto, eu vou colocar um texto bem grande, então poderia ser um 5XL extra bold, já fica legal. Ó. Vou colocar um pouquinho maior, 6XL extra bold, já ficou bem mais com cara de wallpaper, né? 6XL, tem mais que isso, tem um 7XL, só que o 7XL já ficaria medium, eu queria um bold. E vou pegar alguma dessas cores aqui do background, deixar um pouquinho mais claro. Acho que talvez assim, fica assim, ficaria legal, mas está meio apagado. A gente pode deixar ele nessa cor aqui mesmo. Está aparecendo bastante as coisas da Apple. Vou até reaproveitar essa cor nesses outros dois aqui, talvez colocar um 100 e essa cor. E o cadeado fica branco mesmo. Beleza. Acho que assim já está bem parecido. Se vocês repararem aqui no Auto Layout, todos estão com um padding de 16 entre eles, né? Isso ajuda também na hora de exportar o código, porque o Tailwind e o código exportado de output do Dev Mode já vai ter os gaps tudo direitinho. Então a gente tem a data, a hora, a data, o cadeado. Ok, beleza. E o que mais que a gente poderia fazer? Se eu quisesse, por exemplo, usar uma cor já conhecida do Tailwind, poderia clicar no símbolo de cor, vir em Libraries e pesquisar, por exemplo, Orange. E aí eu poderia colocar uma cor do próprio Tailwind aqui, tá vendo? Orange. Eu vou colocar uma cor de exemplo, só pra gente conseguir ver como o código ficaria exportado. Acho que o Orange 200 ficaria legal aqui, por exemplo. Então esse aqui tá com o Orange 200 do Tailwind, esse aqui de cima tá com aquela cor customizada que a gente criou. Aí a gente pode ver aqui agora no Dev Mode, vou ativar o Dev Mode aqui e selecionar esse menu de status que a gente criou, né? E vamos ver como ele exportaria. Então aqui ele mostra as cores que ele está usando, Orange 200 e a cor branca. O Lock está usando a cor branca e o outro está usando a cor Orange 200, e essa outra cor aqui é uma cor customizada, então ele não leva como variável. Aqui são as variáveis conhecidas, né? As duas variáveis do Tailwind que estão aqui. Então vamos testar esse código aqui no Tailwind Play. Tailwind Play. Vamos
renderizar esse código aqui, ver como é que tá ficando, se tá ficando legal. Aí tá vendo? Ele tá bem parecido com o que a gente queria. Só que tem uma questão. Como eu mostrei e comentei no artigo também, eu vou ativar aqui é o Edge Mode. Como eu comentei no artigo, o Dev Mode ele não consegue exportar os ícones. Então, se vocês quisessem pegar esse SVG aqui, por exemplo, a gente já teria que ir lá no Lucid Icons, lucid.dev, pesquisar esse ícone lock. Cadê ele aqui? Calma aí que eu sou meio cego. Tô procurando ele aqui, ó. Unlock, lock, e cadê o que a gente usou? Aqui, ó, tá aqui em cima. Era o primeiro. Deixa eu copiar o SVG dele aqui e vou colar ele no espaço que está vazio, tá vendo? Então é sempre bom vocês darem uma olhada nessas classes vazias aqui. E essa é a classe que ficaria o ícone. Então, se eu colar aqui, tá vendo? Ele já ficou na cor que a gente quer. E eu poderia adicionar aqui na classe dele, poderia colocar um text white, que ele já ficaria na cor que a gente colocou lá também. Mas deixar um black para a gente conseguir enxergar. Então o Dev Mode ele exporta os códigos da forma como a gente quer, só que ele não exporta assets. Então, se vocês tiverem uma imagem, como por exemplo essa imagem de background aqui, ela não está sendo exportada pelo Dev Mode porque ela é uma imagem que ela não foi criada com CSS, é um asset externo. Então ela não vai ser exportada. Uma coisa também que é legal a gente manter em mente é que eu fiz um erro aqui, né? Não era para ter ficado dessa forma, tem formas melhores de se fazer, que seria, na verdade não seria nem um quadrado, seria um frame diferente aqui. Nossa, tá chato. Vou criar um frame com o mesmo tamanho da tela do iPhone aqui. Ele ficaria dentro do iPhone. Calma, deixa eu tirar o iPhone dentro desse frame aqui, vou jogar o frame dentro do iPhone. E embaixo de status eu vou mudar o tamanho do frame, que não deixar o background como... calma aí. Aqui, deixa eu tirar essa imagem. Pronto, beleza. Não deixar o background no próprio frame do iPhone, por exemplo. Não colocar no frame pai. Sempre colocar as imagens que vocês forem usar de background num frame separado, porque dessa forma o Dev Mode já vai conseguir exportar o código de forma com que o seu wallpaper seja entendido como uma div separada, não como background, porque isso pode te confundir um pouco. Então beleza, background. Se a gente for ver como ele vai exportar o código agora, já vai ter dado uma mudada. Então ele já deixou o tamanho total aqui, tá vendo, do nosso frame, e aqui ele mostra, olha que legal, ele coloca um placeholder nesse lugar onde seria a nossa imagem. Então eu poderia, por exemplo, ir lá no Unsplash agora e procurar outra imagem de wallpaper. Eu acho que a que eu usei inclusive vai estar por aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu usei de wallpaper, copiar o URL dela e colar no lugar desse placeholder. Ele já vai ficar exatamente da forma como a gente criou no Figma, tá vendo? Então aqui a gente já exportou ele bonitão. Aí tem a questão do ícone, né, que tá faltando ali. Só copiar aqui no Lucid, para essa parada do gravador ficar na frente. Colar aqui, mudar a cor dele, né, text white. E que ele já tá bem parecido. A fonte ele tá passando como SF Pro, não tá passando como Inter. Só que a gente pode apagar esse fonte Inter, que deixa eu ver se vai mudar alguma coisa se a gente tirar. Pronto, boa. Então ele estava tentando forçar a fonte do Inter como se fosse uma fonte externa, só que se a gente remover ela já melhora. Então agora já está bem mais bonitinho, tá vendo? Não tá com a fonte do SF Pro igual a gente estava usando aqui, mas ficou muito legal, tá idêntico à forma como a gente fez. E aí a gente poderia, por exemplo, isso aqui está tudo com auto layout, então a gente poderia vir aqui embaixo agora e criar outro layout, que eu vou criar outro frame aqui embaixo com mais ou menos esse tamanho, e aqui a gente pode fazer os ícones de câmera. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui com 56 e vou aplicar um auto layout nesse frame aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele, quero que fique na parte de baixo e ao centro assim. Na verdade, ao invés de ficar ao centro, eu vou colocar o espaçamento deles
como alto, para ele ficar com space between. Então se a gente colocar outro círculo aqui, ao invés de definir um espaçamento entre os itens, por exemplo, ao invés de colocar 25 para deixar um espaço entre eles dois, a gente pode colocar alto, que ele joga um para cada canto. Então aqui agora, vou diminuir um pouquinho a opacidade disso aqui, deixar uns 70, uns 60. Vir aqui no plugin do Lucid de novo e procurar qual é esse lado que é o da lanterna. Então vou colocar um íconezinho de lanterna aqui. Vou puxar esse ícone e colocar centralizado com calma aí. Vou colocar ele centralizado com esse elipse 1 aqui. Vou agrupar os dois. Definir um auto layout neles aqui. Deixa eu ver como isso aqui ficaria. Na verdade seria para eu agrupar dessa forma e trazer a flashlight para dentro dele, deixar ela em cima. Então não precisaria desse outro frame aqui, seria só dessa forma. Vou deixar a flashlight branca e aí eu vou colocar aqui como flashlight icon, vou colocar como footer flashlight icon. Vou copiar e colar o flashlight icon para dessa forma a gente conseguir só mudar ele mais fácil. E o outro aqui seria o da câmera. Então eu posso trocar essa flashlight aqui. Vou usar o plugin do Lucid de novo. Acabou camera aqui, com a câmera qualquer. Eu vou puxar essa câmera aqui para dentro desse flashlight aqui. Apagar esse flashlight, pegar a câmera, colocar a câmera bem centralizada com esse elipse. Vou colocar os dois dessa forma, mudar a cor da câmera para ela ficar branca, e aí dessa forma a gente já consegue criar outro com camera button e flashlight button. Então aqui a gente já tem os dois botões de baixo, e agora o que falta seria por exemplo, do not disturb, porque meu celular está no modo não perturbe agora, então a gente pode copiar isso também. É só criar um texto aqui no meio, do not disturb. Do not disturb aqui entre os dois. Footer. Deixar os dois no centro, né? E vou diminuir só um pouquinho qual seria isso aqui? Seria... Eles estão dentro do background sem querer. Pronto, footer. E eu vou... Calma, eles estão no centro. Seria para eles ficarem aqui embaixo, só que eu teria que diminuir um pouquinho a altura, trazer eles mais um pouquinho para baixo da tela. E eu quero colocar uma tipografia melhor nesse do not disturb aqui. Eu vou vir nos textos, vou colocar um text 4XL. Na verdade seria um text LG com semi-bold, text MD, text normal, será? Não sei como ele tá aqui. XS, SM, Base, pode ser um text base com fonte média, ele já fica mais legal aqui, tá vendo? Inclusive deixa eu checar se essas fontes aqui estão com o SF Pro mesmo, não sei, deixa eu dar um detach nelas aqui, SF Pro, essa aqui também, detach, SF Pro, Expanded Bold, não seria bold normal, vou colocar um Heavy. Então beleza. Do not disturb aqui falta a luazinha que fica do lado dele. Posso procurar aqui no Lucid também. Moon, ícone de lua. Colocar ele do lado do not disturb aqui e agrupar os dois. Ativar um auto layout entre eles. E do not disturb. E aqui a gente pode tentar mexer um pouquinho na proximidade deles, então vou deixar eles mais próximos assim e deixar a lua branca. Então dessa forma a gente já fica com um layout bem mais parecido com o do iPhone. Deixa eu ver se os dois estão alinhados. Acho que eles estão alinhados, sim. Então agora a gente já criou uma tela de bloqueio do iPhone bem rapidão, usando auto layout, deixando todas as layers dele aqui bem semânticas, bem parecidas. A gente deixou um footer. Se vocês quisessem melhorar isso daqui, por exemplo, seria um footer com flex.
bem alinhada dessa forma. Aí vai ser câmera button, poderia ser só button. Esse só button, e aqui poderia ser uma div flex também. Tem gente que gosta de guardar as layers assim para elas parecerem mais com código em HTML. E esse time aqui a gente poderia mudar ele por heading. O date seria um title normal e o logo seria um icon. Então aqui a gente já deixou bem mais parecido com o HTML. Background seria um background mesmo. E agora o código exportado ele já vai ter as configurações da página inteira. Então aqui ele já está bem mais bonitão, tá vendo? A gente só precisaria remover as fontes aqui. Deixa eu remover essa fonte. Onde ele está com as fontes? Não sei se ele está passando as fontes do SF Pro. Aqui embaixo está passando as fontes do SF Pro. Então eu vou remover também. Para ele já ficar tudo no Inter. Já ficar mais bonito. E agora seria adicionar o background. Que a gente tem. Acho que eu fechei aqui. Adicionar o background. Pelo Unsplash. E aí ele já ficou mais bonitão. Deixa eu só carregar. Beleza, tá vendo? Tem os dois ícones aqui que a gente deixou. Seriam esses dois aqui, se não me engano. Page Red. Calma, esse aqui seria o relativo. Seriam esses dois. Esse aqui é um ícone e esse aqui é outro. Então a gente só precisaria colocar o ícone do Lucid aqui no meio deles. E os textos eles já perderam a categoria a parte do bold, por exemplo. Eu poderia trocar isso aqui para black. Aí um black, um bold, para ele já ficar mais bonito. Esse TextZero aqui, um semi-bold, para já ficar mais parecido com como a gente estava fazendo. Do Not Disturb está da forma como deveria estar. E aí só adicionar os ícones e alegria agora. Vou dar um paddingzinho aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Div e colocar um padding 32 aqui entre eles, só para já ficar um pouquinho mais separado ali e a gente conseguir ver melhor. E aí é isso. Então aqui a gente já conseguiu aplicar auto layout, conseguiu exportar o código bonitão e entender como melhorar usando as variáveis externas o output de código do próprio Figma Dev Mode. Aí acho que é isso. Consegui explicar muito melhor do que ele está explicado no artigo, inclusive. Mas isso daqui pode ajudar vocês a escreverem código e entregarem projetos muito mais rápido, algumas vezes mais rápido do que vocês fazem hoje em dia. E aí é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu vou fazer um tweet também com o link desse vídeo e o link do artigo, e aí é só perguntar por lá. E tamo junto.